o pai de Chiqueiro das Américas, né? Os pais de Chiqueiro das Américas, até mesmo quando eles atentam, e o velho árabe, quando eles atentam ser psicólogos, eles terminam por vomitar na saída, entendeu? Quando eles não vomitam na entrada, eles vomitam na saída. Aqui nós temos uma véia que não procura o lugar dela. E quando eu digo procurar o lugar, é se ver no espelho e aceitar o fato que ela já ultrapassou a idade etária de falar sobre certos assuntos. E que assuntos são esses? Sexo. Sexo deve ser vamos dizer assim, ensinado, divulgado ou conversado de modo educacional, mas não de modo profano ou de modo, assim, vamos dizer, casual, como elas colocam aqui. Do jeito que elas colocam aqui, até as velhas no Brasil e outras aqui fora, é de modo assim bem casual, ensinando as outras como fazer um bom sexo com o macho, como o macho deve agradar, como elas devem agradar o homem, sabe? E tudo isso é algo tão... Para as pessoas que já chegou a um patamar mais alto, em um degrau mais alto em evolução mental, mesmo que essa pessoa, como eu, às vezes se enfurece, né, e fala palavrões, mesmo assim, ninguém vai me encontrar falando sobre coisas íntimas entre homem e mulher e como fazer melhor, blá blá blá, porque isso nunca me interessou, sabe? Esse negócio pra mim, eu nem ligava pra essa coisa. E se tivesse que casar, esse ato era pra ser assim algo, vamos dizer, não ser obrigatório, mas algo que deveria ser usado para procriar, sabe, como um dever, não para alcançar algozes ou aproveitar isso, mas como se fosse assim eu não sei, era uma rotina, entendeu? Uma rotina. E isso porque a pessoa me procurava, não eu procurá-lo. Eu nunca beijei um homem assim, voluntariamente. Ele que me beijava. E principalmente nas ruas. Não pegava na mão nada, não tinha negócio de abraço, ou beijar, entendeu? Ou procurar um homem. Nunca passou na minha mente. Tanto é porque eu tenho o meu orgulho e a minha dignidade. E eu acho que a mulher digna não faria isso, apesar de que tem umas mulheres hoje em dia, somente as velhas fogosas dos Estados Unidos, e até mesmo algumas poucas no Brasil, do Sudeste, que acham que é normal, é ok para essa mulher banalizar o sexo de modo recreacional. E não é. A gente não se brinca com esse negócio. E principalmente as pessoas da minha idade, né? Ao chegar aos 49, 45 acima, eu tenho esse preceito que nós devemos ensinar os mais novos, as mais novas, a melhor forma de exemplo quando o assunto é a intimidade com o sexo oposto, ok? Eu não estou falando de relacionamento gay, quer dizer, homossexuais, mas eu estou falando de relacionamento hétero.
pessoas da minha idade e a partir dos 45 anos acima não deveriam banalizar intimidade e usar isso como se fosse uma coisa muito corriqueira, uma coisa banal. Não, isso é muito profano e muito nojento até, entendeu? A véia que fica dizendo graficamente, né, o que o homem deve fazer na mulher, é realmente nojento. Aí vem esse pai de chiqueiro aqui, que se acha novinho, da barba branca, achando que essa mulher... Vamos desenvolver o que ele está falando. A digníssima que é mal jantada, é mal papada, ela vai apresentar uma série de comportamentos e pensamentos muito característicos de uma digníssima nessa condição. As digníssimas precisam da intimidade porque é por meio da intimidade que elas lidam com as suas frustrações emocionais. Ela usa a intimidade. Sim, você está falando das digníssimas desse porte, desse tipo, mas não outras digníssimas como eu, que venho aqui me exprimir, me expressar de modo polêmico, entendeu? Eu cobro problemas sociais, políticos, raciais, etc. O meu é diferente, é realmente polêmico e mexe com a cabeça das pessoas, ok? Mas não é por falta de intimidade, porque eu não preciso daquilo e nem quero. Realmente eu não quero machucar a parede de meus genitais. É a última coisa que eu queria. Eu não quero machucar. Entendeu? Por isso que eu me preservo. Eu posso encontrar macho por aí? Pode. O que não tem é homens aí. Eles nem sabem minha idade se eu não falar. Porque eu aparento ser ainda mais jovem do que essa senhora aqui. Então se eu não falar a minha idade, eles não saberiam. Ok? Mas eu faria questão de falar, só assim eu os manteria longe, bem longe de mim. E isso é o meu aim, meu plano, ok? Então não é porque algumas mulheres, como esse pai de chiqueiro aqui fala, não é que elas não podem arrumar, é que elas não querem. Tem pessoas que já passou desse nível. Elas não pensam mais em coisas do corpo. Agora, elas pensam coisas da mente, entendeu? Intelectual. O corpo para elas já não significa nada. É um mero objeto para você se locomover e continuar com suas experiências na Terra, ok? É apenas um corpo biológico onde você utiliza-o para ser o quê? O que você quer ser aqui, né? Você usa esse corpo, mas elas não pensam com a cabeça lá de baixo. Elas não pensam com os genitais, elas pensam com outras coisas. Com a mente, algumas usam o espírito, ok? E outras usam espírito e mente. E algumas, elas usam as três partes, o físico, o espírito e a mente, para se complementar aqui na Terra, ok? Tudo bem, cada um, cada um. Agora que a gente não pode é vir aqui na net e ensinar as meninas mais jovens como serem promíscuas. A gente não pode levar pets para os monturos para pegar mais pulgas e carrapatos para trazer para casa, ok?
É a última coisa que você queria é levar os seus pets para pegar mais carrapatos e pulgas, já que sua casa já está infestada de pulga. Entendeu o que eu quero dizer? O país já é altamente promíscuo. E o mundo. Você não iria, vamos dizer, você não iria incentivar mais tudo isso. Você não iria tentar promover mais isto, porque não é necessário. O necessário é ensinar as meninas mais jovens a se preservarem e ter vergonha na força e irem trabalhar, ok? E ficarem longe desses trocoditas. Então, o que esse homem, esse macho fala aqui, não é verdade. Ele fala por si mesmo, ele fala por seu misoginismo. Ele não fala pela realidade, muito menos de todas as mulheres. Para tentar curar qualquer dor emocional que ela passe. Então, por isso que é tão importante para ela. E quando Isso é o trademark do homem fajuto, nojento, primordial como esse homem aqui. Um homem de caverna, um troglodita, ok? Que acha que todo o mal das mulheres, aqui na Ásia também tem esse troglodita, aqui tá cheio, que acha que todos os mal das mulheres é devido à falta de bang bang. E não é. Certo? Não é. Talvez dessas velhas fogosas e algumas dos Estados Unidos que ficam procurando um macho online. Sim, esse é o prerrogativo delas. Isso é o problema delas. Ei, barriga, fica quieta. Mas não é o prerrogativo, não é o problema de todas as mulheres que agem de modo, vamos dizer assim, agressivo ou mesmo assertivo. Para eles é agressivo. Para mim seria mulheres assertivas que chegam a algum ponto na vida, alguma idade, e agora o que elas fazem? Elas descartam essa necessidade do corpo. Se bem que eu já descartei há muito tempo desde que eu tive meu primeiro, segundo filho, já descartei essa necessidade há muito tempo. É um miserável aqui que vinha atrás de mim, esse desgraçado. E eles usam dinheiro quando tem criança, eles manipulam as mulheres com dinheiro. Quando as mulheres não podem arrumar um emprego, como aquele caso de racismo, porque a pessoa é estrangeira, aí fica pior, você fica à mercê do infeliz desse. Você precisa do dinheiro para alimentar suas crianças e tem que ceder. Entendeu como é? É uma situação muito indignificável. Entendeu? Não porque eu não queria arrumar emprego, que eu tinha criança pequena e também saía por aí à procura de emprego, ia para a fábrica de fazer brinquedo de peças de computador na época, não arrumava, fazia o cadastro, vou te telefonar, nunca telefonava, nunca. Entendeu como é? Então a gente fica à mercê, né, do trogloditas. Infelizmente, porque se fosse no meu país, eu ia trabalhar para sustentar a mim e a meus filhos e a minha mãe. Então, ele fala aqui que todos os problemas das mulheres é isso, falta de nheque-nheque. Porque aqui também teve esse caso agora há pouco. O que aconteceu foi o seguinte: uma mulher, uma muçulmana, ela entrou no ônibus com um carrinho de bebê e a sua criança de 2 anos. Quando foi a vez dela sair pela porta do meio do ônibus, o infeliz do velho motorista chinês não teve paciência e deu a saída do veículo com a criança imprensada na porta do ônibus.
E qualquer mãe a mãe ia entrar em pânico. Verdade ou não? Aí a mulher ficou histérica, começou a gritar. Ah, para, o que você está fazendo? Entendeu? Então a mulher Ela não começou a consegue. gritar, né, por causa da criança dela. Aí o velho parou, o infeliz do velho parou. E enquanto ele ajudava ela, ajudava não, foi lá ver, enquanto ele abriu a porta, porque a porta é automática, abriu a porta do ônibus, a mulher saiu com a criança. E sabe o que ele falou? Ei, por que você está gritando? O seu marido não deu para você hoje não, foi? Não deu seu chá hoje não? Olha que insulto à modéstia das mulheres. E nenhuma mulher quer ouvir isso, principalmente uma dona de casa que já é atacada em casa, entendeu? Porque a peste do homem só vive atrás da mulher para isso. E muitas donas de casa estão fartas disso. É a última coisa que vem na mente de várias donas de casa, é isto. É relacionamento com o homem dentro de casa. Certo? Aí vem um infeliz desse mexer em uma ferida. Aí a mulher ficou apavorada, louca, e começou a falar, né, coisas com ele e dizer palavrões com eles também, com o velho maldito motorista. Aí o que ela fez? Ela voltou para casa, ela anotou a placa do ônibus, ela fez uma reclamação na companhia do ônibus aqui. E esse caso veio nas mídias, né, chamando esse homem de realmente é uma pessoa sem moral, um homem misógino, um velho misógino que desrespeitou a mulher, a mãe da criança, quando a mãe da criança estava apenas preocupada com a criança, porque nenhuma mãe queria ver o bebê sendo esmagado debaixo de um ônibus, certo ou não? Aí a mulher ficou fula. Ela até apresentou o caso dela. Depois eu vou colocar o vídeo aqui. Ela até apresentou o caso dela no TikTok. Ok? E o velho motorista, não sei o que aconteceu. Disseram que ele foi suspenso do emprego, mas ninguém na verdade sabe. Ele disse que estão investigando e vão tomar action, vai fazer ação. Não sei. Espero que realmente a ação seja feita para com esses malditos. Porque tem alguns também taxistas que também são assim. Tem taxistas assim, aqui onde as mulheres entram e eles começam, é bonita, né? Ah, você é muito sexy. Seu marido pega você toda noite ou não? Veja, que tipo de homem faria isto? Isso é um canalha. E o pior, a idade deles. Tios de 49 acima. Tios. Como esse aqui, que não tem vergonha na cara. Esse Lula da Silva. Ele parece o irmão do Lula. Ela tem problemas com ansiedade. Existe também a teoria da frustração-agressão. Frustrações Nem todas as frustrações são devidas à falta de algo profano. Esse algo profano aqui reside em mentes de trogloditas como o senhor e o velho árabe. Quem? Pessoas analfabetas, sem boa educação, sem boa formação, sem boa formação acadêmica, homens de baixa classe, homens homonídeos, homens nojentos e homens canalhas. E não ajuda o fato que tem mulheres safadas que dão para eles o motivo de serem assim e de respeitar as mulheres em geral. Nada a véia aqui não estava com raiva, nem com raiva a véia aqui estava. Ela estava apenas sendo irônica ao falar que os homens não, como se fala, satisfazem as mulheres, ok? Ela apenas falou isso, mas ela não estava indignada, ela não estava histérica, nada. Isso aqui é invenção dele,
desse Lula da Silva aqui. É falta do seu rabo. É isso que você quer, né? Do no seu rabo. Eu até falei, talvez ele dê para Andressa o travesti lá da esquina. Entendeu, seu nojento? Não um problema de muitas mulheres. Porque muitas mulheres já têm muito na bandeja delas para resolver. Muitos problemas de vida, muitas coisas a fazer. A última coisa que essas mulheres pensam é em safadeza. Porque para mim isso é safadeza. Para mim a intimidade foi feita só para procriação. E não para prazer, mas para procriação. Para formar uma família. Eu não sou religiosa, mas nesse ponto eu concordo. Foi feita para procriação. O resto é nada mais do que lilitismo e satanismo. E maldito, minha pele é muito bonita, nojento. Minha pele é muito bonita, muito limpa. E eu não preciso disto. Nem mexer comigo eu não gosto. Eu não preciso dessas coisas, eu não tenho esse, sabe, esse prazer, eu não tenho essa sensação. Não como algumas velhas. Eu fico pensando, como é que uma senhora de 70 ou 65 anos ainda tem prazer? E ficam falando sobre essas coisas. E macho. Que é isso? Primeiro, aí eu venho na mente. A resposta que vem na minha mente é a seguinte. Primeiro, elas não são inteligentes. Segundo, elas não têm nada mais na vida para agregar e oferecer. Terceiro, essas senhoras e homens também senhores estão presos nas chakras inferior marrom, que é aqui abaixo do umbigo, certo? As virilhas. Mas tem pessoas que ultrapassam essa chakra. Elas já estão na chakra da garganta ou da testa. Elas não mais precisam dessas coisas. Essas coisas foram lá do passado, ou quando elas precisaram para procriar e formar uma família, dependendo da tua, como eles chamam, como eu chamava antes, era da tua configuração. Cada um vem aqui com uma configuração. É como você entrar, vamos dizer assim, uma firma em um hospital. Vamos dizer, um hospital, né? É uma instituição. Aí eles vão falar para você, bem, algumas das pessoas vindo aqui nesse hospital, as suas funções serão para serem pacientes, médicos, enfermeiros, anestesiologistas, faxineiros, cozinheiros, etc. Entendeu? Então, isso é a configuração daqueles povos que foram trabalhar naquele estabelecimento. Então, a mesma coisa acontece conosco. Cada um de nós vem com a configuração. Ok, a sua configuração é para ser mãe de tanto, de 5, 3, 4, 2 filhos. Mas, a partir do momento, isso é quando você vibra e você vive num grau da ignorância, ou seja, da cegueira. Ok? Quando você ainda é jovem, vive num grau, no nível da cegueira, você tende a ir de água abaixo como um peixe morto. Uma vez que você se acorda na vida, você começa a agir como uma pessoa desperta e você vive como um peixe que vai contra a correnteza. Ou seja, você não aceita isto. Entendeu? Por isso que coisas ruins não acontecem muito em nossa idade baixa, né? Idades jovens.
entendeu? Mas quando você chega a algum nível na vida, não tem mais espaço para isto. Se não, você não upgrade, você ainda não passou de, de nível ou grau, é porque você ficou encalhada nas chakras inferiores. Isso é uma miséria, né? Eu me casei muito jovem, tive filhos muito jovem. Eu não tive vida para sair aproveitando, né, como esse miserável aqui, esse pai de chiqueiro feio aqui fala, essa coisa horrorosa que fala, esse velho aqui fala. Eu não tive, realmente não tive o destino para isto. Eu não tive a chance de sair por aí, aproveitar e agora não mais gostar dessas putarias. Não foi por isto, entendeu? Não foi porque eu era bem promíscuas nos meus 20, na minha adolescência, que eu agora não gosto dessas coisas. Eu não gosto simplesmente porque eu já estou velha e eu cheguei a um nível intelectual, a um nível mental, que isso não é necessário. E eu não gosto disso, não é porque eu estou forçando a mim mesma a não gostar. É porque é natural, é um fenômeno natural da natureza. E a natureza sabe o que faz. Tanto é que eu não tomo reposição hormonal. Eu não gosto, eu não tenho, eu não pinto os cabelos, meus cabelos são naturais, certo? Eu não faço botox, nada disto. E o que eu quero falar aqui é que essas velhas que vivem viçando por aí, falando sem parar em intimidade e putarias, são velhas precisamente que vivem viciadas em reposição que eles chamam, reposições, o quê? Hormonais, isso aí. Porque isto é aqui a minha irmã de 60 e quantos anos? 67 anos, 66. Ela toma e ela vive com fogo num grelo daquele, uma véia, 66 anos, com os cabelos todo, parece uma bruxa, bem armado e longo. Cara, o cabelo dela era bem escorrido, bem escorrido. E agora ficou uma bagunça, porque tá todo grisalho. E ela ainda vai procurar namorado na internet. Ok? Aí problema dela, não é meu problema. É problema dela. Mas eu estou apenas falando que essa reposição hormonal é a que mexe com os hormônios das veias. E as veias ficam com fogo daqueles, latejando. Por outro lado, as mulheres que encaram a sua transição hormonal e a sua transição da menopausa com naturalidade são as mais que se aceitam, como minha mãe, naturalmente. Só que a bichinha da minha mãe, coitadinha, ela não teve a sorte que eu tive. Ela envelheceu precocemente muito, desde os 40 anos.
de idade. Ela envelheceu muito, tadinha. Mas ela não usava esses produtos, esses métodos artificiais para repor seus hormônios. Nem ela procurou um namorado depois que separou do meu pai. Nem ela precisou dessas coisas. Entendeu? Por isso que eu falo, nem todo problema das mulheres são devidos a macho. Quer dizer, o problema é men, são machos sim. Veja o nome. Menstruation, men, man, man, no inglês quer dizer homens. Man, man, menstruation, menstruação. Menopausa, menopausa, quer dizer homens na pausa, né? Novamente tem a ver com homens, homens, ok? Então o problema das mulheres realmente são os homens, mas não é da maneira qual eles e elas pensam. As pessoas procuram esse negócio, intimidade, porque elas não têm autoestima como eu, não têm orgulho como eu, não têm dignidade como eu e minha mãe, certo? Elas não têm intelectualidade, elas não são inteligentes o bastante. Então o que elas fazem? Elas procuram algo para preencher aquele espaço vazio nelas e elas não encontram. Aí elas vão o quê? Elas puxam um botão de destruição e vão e se entregam às coisas mais futis na vida, que é o XSS, né? O XXX. Eu não estou falando da pessoa jovem, entendeu? De um cara que gosta de, né, tocar flauta. O problema dele é menina, rapaz. Os hormônios estão bem, né, agitados, meninas também. Eu não estou ocupando esse grupo etário, ok? Eu estou ocupando as velhas de 45 acima. Porque elas deveriam saber mais. Mas elas não procuram saber. E o que acontece é que nessa faixa etária, esses povos, seja homem ou mulher, eles sabem que o relógio deles estão ticando, né? Tic-toc, 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 bem depressa, mais do que os jovens. Os jovens estão lá atrás, ainda estão lá atrás, é o passado, né? E os velhos já estão no fundo. Aí o negócio, tic-toc, tic-toc, tic-toc. Aí as velhas e os velhos pensam assim, oh meu Deus do céu, daqui a mais alguns anos eu não vou mais poder pegar ninguém. Aí como é que vai ficar? Eu tenho que aproveitar agora, antes que eu fique gaga, eu tenho Alzheimer ou demência, etc. Entendeu? Aí eles ficam naquela baixa estima e acham que eles têm que tentar provar para si mesmo que eles ainda são atraentes e desejáveis. E o velho árabe é assim, e não tem coisas pior do que um velho e uma velha que não se colocam no lugar deles. Eu mesma eu me sinto intelectualmente e mentalmente como se eu tivesse 200 anos. Eu não me sinto como se eu tenho 60. Eu sinto-me como se eu tivesse 200 anos. Pelo menos mentalmente, né? Não fisicamente, mas mentalmente falando. E eu tenho vergonha na cara de sair por aí me exibindo e procurando um homem. Deus me livre.
Blé. No início, ela quase nunca chega no máximo, né? Ela quase nunca já jorra no início. É difícil. Aí eu perguntei se a miséria já parece um muçulmano, esse Omar Khaled. Aí vem essa miséria falar em jorrar. Realmente. Realmente eu não entendo como que um idiota desse acha que uma mulher jorra. Eu nunca jorrei na vida. Que isso? Tá vendo muito pornô, meu senhor? Muito filme pornô pra achar que as mulheres jorram. Eu não jorro. Eu nunca jorrei. Eu não sou macho pra jorrar. Quem jorra é o homem. Aquele líquido que sai pós-menstruação, após uma semana depois, após a menstruação, é chamada de líquido. Tem um nome que eu esqueci. Tem um nome científico que eu esqueci agora nesse momento. Tá na ponta da minha língua, mas eu esqueci. Entendeu? Aquele líquido vem do ovo que agora se estourou. E aquele ovo, né? Aquela ova se estoura e ela sai para aquele canal ali da falópia tubo, do tubo das falópias, só esperando um esperma. Aí ficam ali na retaguarda. Ele vem ou não, ele vem ou não. Aí vem um zigote, bum! Aquele ovo vai ao encontro do zigote e forma um ser, né? Isso já foi programado pelos arcontes, certo? Para mim não é Deus, é arcontes. Já foram programados para eles, já é um sistema de criação. Ok? Então, o que acontece? Fisiologicamente falando no corpo da fêmea, da menina, o que acontece? É que a calcinha delas ficam toda molhada, as pernas delas se molham, daquele ovo, né, que se estoura e fica esperando um zigote. Agora, aquele líquido é transparente, não é branco, não fede, é gosmento, mas não fede nada, a não ser que a pessoa tenha um problema de infecção, né, alguma bactéria, alguma coisa lá. Senão, não fede nada. Em contraste, é bem limpinho, porque é apenas o ovo que se estoura, ok? E a substância é bem assim, você pega e logo o seu dedo tá todo sequinho já. Quer dizer que ela seca bem rapidinho. E outra coisa, você vê, eu via porque, né, eu ia urinar e tocava na calça e a calça estava toda molhada com aquele negócio. Não tem nada a ver porque você tá em cio, não. É por causa do ovo. Aí, quando eu pegava, logo ficava bem, logo secava. E o melhor vinha, a minha pele ficava como um brilhante, como uma seda, como uma pétala de rosa. Isso mostra o quanto aquela coisa é beneficial até para a pele. Ela deixa a pele bem lisinha, contanto que a pessoa, a fêmea, não esteja doente, ok? Eu digo doente assim com uma bactéria, né? Que tem várias bactérias da monelíasis. Não, aquilo é fungos.
se você não tem uma bactéria, tem bactérias por aí que atacam as pessoas sexualmente falando, entendeu? E aquela bactéria é muito nojenta, muito imunda, né? E tem que se livrar daquele lixo logo. E contanto que você não tem aquilo, você tá todo limpinha, aquele ovo também, aquele líquido vai ficar todo limpinho. Agora, jorrar, ejacular como um homem, esse homem tá vendo muito Alcorão dos muçulmanos. Essa miséria, eu não tô surpresa se ele é muçulmano, essa coisa feia, bicho do mato papangu. Porém, conforme ela vai tendo cada vez mais relações com esse mesmo homem, entrosamento emocional, tempo com ele, ela vai chegando a um ponto que praticamente todas as relações ela vai já jorrar. Só que as digníssimas que rodaram no carrossel durante muito tempo não conseguem mais isso. Mesmo que ela fique anos com o mesmo cara, ela não consegue mais já jorrar. Então ela vai tentar. Misericórdia, que velho burro. A primeira pessoa que eu vi dizendo que as mulheres ejaculam são os muçulmanos. E eu fiquei pasma, eu falei, deve ser a tua mãe, a tua filha, ou sei lá quem ejacula. A tua esposa, porque uma mulher não ejacula. Aquilo lá é o ovo que sai. Resumindo, a mulher não jorra. Tá, Ela apenas fica lubricada, é diferente. buscar outras formas de compensar essa falta de sensibilidade que ela vai ter. É interessante a gente falar também sobre isso, questão de sensibilidade. O uso de, né, quando você, aqueles objetos de borracha, você entende o que eu estou falando, o uso daquilo ou daquela outra coisa que vibra leva a uma dessensibilização da parte íntima. E ela não consegue mais ter nenhum tipo de Eu não faço isso. prazer realmente real. Então ela vai buscar outras formas de entender, tentar ter algum tipo de prazer. Já tá tudo bem, é normal, é a vida acontecendo, tá? São coisas que acontecem. Crianças fazem pirraça, pode estar com fome, pode estar com sono. São coisas que acontecem, é normal, a gente lida com isso adequadamente conforme vai acontecendo. Mas vamos lá. Então a digníssima começa a buscar outras formas de encontrar satisfação, já que pelas vias naturais ela não consegue. E como ela lida com isso? Cunilíngua. Ok, vamos lá. O que é cunilíngua? Existe o que nós chamamos de felação. Felação é o ato de intimidade da boca da digníssima. Tudo merda, tudo isso é de gente safada, burra. Nada mais pra agregar. Eu não quero nem ver essas putaria aqui. Nem me interessa. Não é do meu. Não é do meu. Da minha vida, do meu. Sei lá, do meu campo. Do meu Uma forma meio de dar, para dar um social. prazer. Mas por que eu tô dizendo isso? Vamos ver esse vídeo aqui que me mandaram, um vídeo maldito que me mandaram. Vou assistir e depois a gente volta sobre essa moça ensinando algumas questões. Olha. You're trapped by a meaningless duty that was never yours. A path already proven to end in utter defeat. We crossed the vast cosmos and arrived at this foreign home. However, all our dreams and plans fell into ruin with that same king. Someone very important commissioned us with the Zeroth Directive. Your awakening, as well as the mission and plan I mentioned,
are a part of it. So, who commissioned it? You did. You might not remember this either, but you've always been the leader of Enfield Industries. You are the paragon. You are the paragon and most important companion of every Enfield. And most important companion of every Enfielder. I planted this oak to secure the continuation of life in civilization. for the continuation of life and civilization. The seeds of justice and benevolence yielded nothing. What? A semente da justiça e benevolência não resultaram-se em nada, não deram em nada. Justice and benevolence yielded nothing. And I thought the administrator, guardian of civilization. Administrator, guardian of the civilization band, would be someone with ironclad resolution. To revive our civilization, you led Enfield and developed the proto-rig technology, as well as its ultimate evolution, the Protocol Automation Core. You're the only one who knows the entirety of the Zeroth Directive. You would lead us as a true hero, but most people fail to realize why you would always return to hibernation. You carry the future of Terra and Talos too, yet no one cares about your sacrifice. But I witnessed your disappointment and despair. After so many years, so many awakenings, barely a few stayed true to you till the end. The Endman is no longer the hero who saved us. Perhaps it is wrong to expect the Savior to appear twice. Though Savior appeared twice, o Salvador apareceu duas vezes. Cadê? Depois a gente volta com isso. Outra dica aqui fabulosa, pra saber se tu é bom de cama. Homem que é bom de cama, meu querido, não tem nojinho, não. Não vem com essa de que quando quer receber, tá lá todo de prontidão. Agora, na hora de fazer na gente, aí nós fica de... Fica na tua, véia. Olha a tua idade. E o véio aqui acha que a véia tem a idade de ser mãe dele. Olha que insulto. No mínimo parecem irmãos na idade etária, cronológica e biológica. Uma coisa que ficou muito clara assistindo esse vídeo, e não é uma crítica a essa senhora, tem idade de você é minha avó, então eu vou falar com... Vó dele, vó. Ela tem idade de ser avó, nem mãe. Ela tem idade de ser tua irmã. Nunca tua avó ou mãe. Toma vergonha, barbudo velho feio. Um bicho feio desse com a idade de ter pelo menos 60 anos de idade. Cabelo pintado, barba já ficando branca, pintada também. Isso tudo é pintado. Querendo ser o que não é, te enxerga, ridículo, querendo ser o que não é.
Se fosse um menino jovem, tudo bem. Um menino de 20 anos, um menino de 18, 22, mas uma jabaquara velha dessa aí, querendo ser o que não é. Posso ver. Tá mais tranquila, fala uma bobagem, fala uma coisa, e acaba tendo esse comportamento que um comportamento que fica uma caricatura do real comportamento masculino. Então, o bicho feio é tão nojento, ele é tão arcaico, né, ultrapassado, arcaico, que ele acha que um certo específico comportamento é apenas digno e original de um gênero e não do outro. Que um não pode ter o comportamento do outro e vice-versa. Entendeu? Quando na verdade esse negócio de gênero muitas vezes é só na cabeça. E quando a gente envelhece, a gente começa a entender isso. Que na verdade, quando eu observo que algumas pessoas, alguns idosos, né? Eu já vi vários idosos e idosas, veja, que tinha corpo masculino e corpo feminino. A mulher, de longe, aparenta ser um homem quando ela envelhece, algumas. E o homem aparenta ser uma mulher. Ele obtém a fisionomia de uma mulher quando ele envelhece. E você vê que isso tem muito a ver com a quimistria biológica dos hormônios. Isso quer dizer implicar o quê? Que gênero é apenas uma construção social feita pelos arcontes para procriar. E que uma mulher pode agir como um homem e vice-versa, e o homem pode agir como mulher, não tem problema algum, entendeu? Porque tudo isso é apenas uma, né, como eu falei antes, apenas uma identidade social, é apenas uma construção para a gente viver em planetas. Vocês são apenas nesse planeta, mas planetas assim como este, para procriar. Então nada a ver. Mas um brutamontes deste falha em ver, porque ele não é capaz de assimilar e entender tudo isso que eu estou a falar aqui, ok? Em termos mais racionais. E elas querem colocar o homem em uma posição de submissão a elas. Que é a posição, normalmente o homem faz quando ela é deitado, o homem fica em uma posição de servo, de serviço. E não pode, coisa feia. Não sei o que tem essas coisas feias assim, né? Pra querer ser mais do que eles são, viu? Já vi com as coisas feias dessa. Querem ser só grande coisa quando eles não são porcaria nenhuma na vida. Uns lixo desse. Sal com essa situação. Eu não consigo entender isso como algo legal. E o que acontece? As digníssimas, quando elas não conseguem prazer, né, na intimidade, isso sobe pra cabeça. Ela começa a ter vários problemas. Isso que vermes como você, como se fala, concebem, imaginam. Essa é a sua percepção e percepção de troglodita como você, de homem de cavernas como você, homonídeos como você. Mas isso não se dá respeito à realidade de todas as mulheres em geral, ok? Esse nojento está apenas estereotipando as mulheres, só por causa de algumas velhas fogosas assim,
e outras. São mais ou menos, eu diria, 75% da população. Não todas. Tem algumas ainda que são mulheres sérias, honestas, que não se cabe nesse quadro que eles pintam sobre todas as mulheres. Nem todas as mulheres são taradas, nem todas as mulheres são putas, nem todas as mulheres são nifomaníacas. Okay? Por outro lado, você é um trocrodita. E eu não entendo como uma mulher escolheria casar com um bicho desse. Totalmente um brutamontes. Isso aqui é um brick-wall, ou seja, uma parede de tijolo. É preciso, ó. E com esse pensamento que esses miseráveis trupam, porque eles pensam assim que as mulheres realmente merecem, mas não, você quem precisa disso, e na toba. Andresa, o travesti, sabe melhor, e ele tem um mapa do seu rabo melhor do que a palma das mãos dele. Ele tem um mapa do seu rabo. Andresa, o travesti, ok? Seu nojento. Porque quanto maior a luz, maior a sombra. Quer dizer, a fake luz, porque tem a luz verdadeira e tem a fake. No caso desse lixo aqui, isso aqui é a escuridão fingindo que tem luz. As consequências que ela... E ele está falando da mulher dele, porque ele não é capaz de satisfazer a mulher dele. E ele acha que a mulher não tem prazer com ele, que é a culpa dela, porque ele é um brutamonte. Sabe, eu não falo por mim, para mim não tem problema. Mas tem mulheres que... Eu já vi mulheres falar, discutir isso comigo e tal, aqui indianas, que o homem faz muito rápido e depois deixa-nos, né, de lado. Eu já vi várias mulheres reclamar comigo e eu não entendo, eu não estou nem interessada nesses assuntos, sabe? Quando alguma mulher vem falar isso comigo, eu falo, eu não estou interessada, porque vocês ligam por essas coisas, eu não estou nem interessada, porque nem me interessa o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Para mim é o seguinte, antigamente eu contava 1, 2, 3, 4, 5, perua, sai do meu corpo, padre reto Satanás. Fazia isso, 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Para mim, comigo era assim. Tenho maior nojo, porque eu queria me limpar, ser limpa, ficar longe dessas coisas, dessas sujeiras. Então, o que acontece aqui é que ele não é capaz de satisfazer a mulher dele, e ele vê todas as mulheres através do desempenho sexual dele com a esposa dele. Isso não é o caso de todas as mulheres, porque nem todas as mulheres precisam disto, ok? Nem todas as mulheres. Algumas estão melhor sem isto, uma minoria, eu diria, estão melhor sem essas coisas. O Brasil e o mundo tá cheio dessas coisas aí. Realmente é uma tristeza. E por isso explica-se o nível de misoginismo e também de estupro. Isso aqui geralmente são umas bibas ainda incubadas, como dizem os gays, a turma LGBT. Isso aqui são bichas incubadas, ok? Que elas só desincubam-se no escuro à noite, dirigindo.
Aí eles veem a Andressa ali na esquina. Aí eles pagam a Andressa para furar ele. Não ele furar a Andressa fura eles. Eu não digo Andressa mulher, Urach. Tô falando dela. É a Andressa mesmo, uma pessoa, um corpo que nasceu um homem biológico e tomou a forma de uma mulher. Ok? E quando ele volta dessas andanças, geralmente esses machos assim, eles voltam para casa com um ar de machão, de autoridade, né? De decência, mas só eles mesmos guardam o segredo escuro de quem eles realmente são debaixo dos panos. E essa é a realidade que muitos não querem aceitar.